Isso. E aí, para a gente iniciar, gente, eu queria que vocês se apresentassem, vocês falassem o nome de vocês, de onde vocês são, a igreja que vocês frequentam, né? O que é que vocês fazem lá? O pessoal vai querer saber quem são vocês. Eu sou Lindenberg da Rafaela. Sou a Rafaela da Lindenberg. Nós somos casados há 10 anos. Somos pais de dois meninos, Davi e Daniel. Nós somos casados para sempre. Somos pais para toda a vida. E nós somos um casal casal feliz. Amém. Gente, vocês fazendo aí essa apresentação, me vem à mente tantos momentos, né, em que o casal olhava para o outro e esquecia de quantos anos fazia, quantos filhos tinha. Esqueci até o nome dos filhos, né? Eu esqueci até o nome dos filhos. E assim, são lembranças maravilhosas porque a gente sabe o quanto a palavra de Deus chegou na vida de vários casais e fez a diferença, o quanto esse curso ele foi importante e ele abençoou tantas famílias, né? Eu estava, gente, pesquisando um pouquinho sobre esse tema que a gente vai falar hoje e eu vi que no Brasil, a cada 3 casamentos, um casal decide se separar. E quais são os motivos, né, que levam esses casais a decidirem por uma separação? Então, são 6 pontos aqui que eu anotei para trazer para vocês. O primeiro é a questão da intimidade. O segundo, discussões demais e opiniões diferentes. O terceiro, infidelidade. O quarto, casar cedo. Quinto, a questão financeira. E o sexto, expectativas irreais. Dentro desses tópicos aqui, né, que eu trouxe para vocês, a gente percebe que o segundo, que é a discussão demais e opiniões diferentes, tem muito a ver com esse tema que nós estamos trazendo hoje, né? Que inclusive eu vou pedir aqui para a Ruth colocar fixado, que é comunicação entre o casal. E aí eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho no nosso tema e eu queria que vocês aí ficassem muito à vontade para iniciar falando sobre esse tema. E o que vocês aprenderam no curso, tô de olho. Amém. Então, vamos já direto ao assunto. Vamos. A gente sempre achou nesse quesito de comunicação muito importante. Primeiro porque ninguém começa sabendo, né? Ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce sabendo falar. No casamento, no relacionamento, não é diferente, né? Ninguém casa já sabendo tudo que vai fazer. Apesar de que muitos conselhos a gente escuta do pai, da mãe, de amigos, né? E de pessoas mais próximas. Olha, faz assim, faz assado, lá eu faço assim. Então, a gente escuta muitas informações e por mais que a gente tente trazer essas informações, seguir os conselhos, a gente só vai verdadeiramente saber o que é casamento quando a gente casa, né? Quando a gente tem aquele ditado que diz, quem casa quer casa. Então, quando a gente vai morar com a pessoa, tem aquele período de adaptação, né? De namoro, de noivado, pelo menos é para ser assim, esse período de, digamos assim, de estágio, de conhecimento da pessoa, mas a verdade é que quando a gente vai morar junto, que a gente convive praticamente as 24 horas do dia com essa pessoa, é aí sim onde a gente sente a real situação que é o casamento, a relação. E já, digamos, de passagem, de início, não é nada fácil, né? Então, se tratando de comunicação, a gente aprendeu na prática, a gente tem aprendido na prática como a comunicação ela é importante. Por que eu falo isso? Porque no começo do nosso casamento a gente sofreu muito, principalmente em relação a essa questão da comunicação. Até a gente começar a entender como é que o outro compreendia as coisas, começar a conhecer o jeito do outro e o outro nosso jeito, leva um tempo, né? E até começar, como o pastor, a expressão que o pastor costuma usar, até azeitar, né? Até o caldo começar a engrossar, a gente apanha muito. A gente se desgasta muito e eu acho que é uma barreira que a gente precisa romper. É quando a gente passa esse início que é um pouco mais difícil, período de adaptação, digamos assim, é que as coisas começam a fluir e quando a gente não desiste do outro, e aí, Geis, é uma questão dessa que você falou já de início, nessa questão do índice de separação, eu acho que muitas vezes falta essa perseverança, sabe? Porque no começo realmente tudo é muito difícil, né, filho? A gente sofreu bastante. E aqui e acolá ainda sofre.
ninguém é perfeito, ninguém sabe, aprendeu tudo. Então, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Todo dia a gente se surpreende com uma coisa que a gente não sabia. Então, em relação à comunicação, é isso. No começo, a gente sofreu muito. E a ferramenta Casais Felizes, assim como Pais para toda a Vida e o Casados para Sempre, foram e são ferramentas que nos ajudaram e ajudam muito, né? A gente louva muito a Deus pela vida desses homens e mulheres que foram levantados por Deus para criar essas ferramentas. Nós louvamos a Deus também pela vida desse casal maravilhoso que está conosco aqui, que trouxe o curso, né? Que se empenhou, se dedicou e nos abençoou, assim como tantos outros casais, como o pastor falou no começo, né? Eu vou passar aqui para a Rafaela também comentar um pouquinho, né? Senão eu vou me embora. Adoro. Mas né? Em relação a isso, a gente aprendeu muito. Graças a Deus, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer o curso. E, assim, para nós que somos um casal tão jovem, né? Começamos um relacionamento tão jovem, talvez a gente não tivesse tido essa ferramenta logo no iníciozinho do nosso casamento, talvez nós não tivéssemos dado certo, né? Verdade. E o Senhor ele foi muito bom conosco e nos proporcionou, né, essa oportunidade de ter a ferramenta do curso. E, assim, para mim, foi uma das coisas assim, que fortaleceu o nosso casamento, né? Com certeza. Que nos fez realmente aprender, apesar da nossa idade, da mentalidade ainda um pouco imatura, ter a consciência de que precisava ter essa comunicação, de que precisava ter uma comunicação saudável, né? E a gente passou por muitos conflitos no início. A gente teve os quesitos de morar com os pais, aquilo tudo, né? Que acaba afetando mais ainda. Mas graças a Deus, assim, a misericórdia do Senhor, nós tivemos a oportunidade de aprender na prática, sim, dolorido, sim, mas que valeu muito a pena e que tem valido até hoje, né? Não é à toa que nós estamos aqui para passar um pouquinho dessa experiência. Amém. 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 Na nossa revista, ela traz um conceito, né, sobre o que é comunicação. Porque em alguns momentos, algumas pessoas, muitas vezes nós mesmos, acabamos nos perdendo, né? E eu acho que trazer esse conceito aqui é muito importante. Ele diz assim, que a comunicação é um processo verbal ou não, que envolve a troca de informações com outra pessoa. De forma que ela ouça e compreenda o que está sendo dito. E envolve falar, ouvir e compreender. Eu acho espetacular esses 3 tópicos e essas 3 palavrinhas tão necessárias para a gente no nosso dia a dia. Porque você saber falar, né? Falar no momento certo, na hora certa, ter cuidado com as palavras é importante. O saber ouvir é mais ainda e compreender o que aquela pessoa está querendo comunicar. E aí a gente entra nessa questão de que será que a comunicação ela está sendo assertiva? Né? Como é que essa comunicação pode ser assertiva? Verdade. Em relação a essa expressão assertiva, é uma coisa muito interessante, que a palavra, quando você fala assertiva, a impressão que dá é que é em termos de acerto, né? Assertiva. Eu, inclusive, quando eu vi essa palavra, eu entendi que fosse no sentido de acertar. Assertivo, você acertar na comunicação. De certa forma, não deixa de ser. Mas a expressão em si, ela não se deve ao fato de você acertar ou errar, mas sim no sentido de você se expressar da maneira correta, ao ponto que a pessoa compreenda verdadeiramente aquilo que você quer dizer. Né? Porque o entendimento do outro, a psicóloga está aí para confirmar, é muito subjetivo. Né? Tem algumas palavras, meus irmãos, vocês estão nos acompanhando, e quando a gente fala, a gente lembra ou do pastor, ou lembra da missionária, né? Assertiva não, subjetiva é uma delas, que eu lembro muito de vocês, disso, quando eu escuto. Então é isso. Eu estava dando uma olhada nesse conceito de assertividade, e ele diz assim, que assertividade é uma postura diante das pessoas e de situações do cotidiano, e não está ligada ao que é certo ou errado, mas está ligada à nossa maneira de expor e defender nossas posições sem ser assertivo, é ser firme, direto, sem mentir ou causar constrangimento. Então, nesse sentido, né? De que a gente vai se expressar para a gente defender aquilo que a gente acredita, né?
no tratar, numa discussão ou numa situação que precisa ser resolvida, a gente não precisa constranger o outro, a gente não precisa ameaçar o outro ou forçar que aquela pessoa concorde com o que eu estou dizendo. Então, aí é que está o X da questão, né? É que a gente precisa se expressar da maneira correta com o nosso cônjuge para que ele entenda o meu lado. Não necessariamente concorde, mas pelo menos que ele entenda qual é a minha visão para que a gente chegue. Então, é um acordo comum. E a questão da comunicação assertiva, ela não busca o benefício individual, né? Eu quero defender meus ideais, o que eu acredito, e eu vou ganhar essa briga. Não se trata de ganhar briga, né? Se trata de beneficiar as duas partes. Então, acho que muitos casais acabam se prejudicando e prejudicando o casamento por não entender que a comunicação do casamento não é para defender interesses pessoais, mas interesses comuns ao casal. Isso. Amém. Glória a Deus. E aí vem, né, o Provérbios 18:21 que Rui relatou aqui. E que ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Gente, é isso. Show! O poder, né, da língua é impressionante. A forma como a gente fala para o outro, a forma como a gente comunica com o outro, pode trazer vida ou pode trazer morte. Eu posso trazer felicidade ou eu posso trazer infelicidade. Né? Aqui vai dizer que é uma escolha de cada um e depende da disposição e capacidade de dialogar. Então, o que a gente percebe hoje é que muitos casais, às vezes, não conseguem ter esse diálogo, né? Eles não conseguem parar um momentinho para conversar, para ouvir o outro. Então, na maioria das vezes, e quando a gente conversa, né? Até casos mesmo clínicos, a gente percebe isso, de que, ele não deixa eu falar, ou ela não deixa eu falar. Só ela quer falar, ou só ele quer falar. A verdade é que a gente quer mesmo o tempo todo falar e a gente não consegue muitas vezes parar para ouvir o que o outro quer comunicar, não é? O diálogo, ele é muito importante, ele tem que existir. Tem uma até das perguntas que eu acho que eu já vou entrar nela, porque faz todo sentido a gente entrar. Eu estou com medo dessas perguntas, hein? Tem um aqui que diz assim, deixa eu encontrá-la, gente. A pessoa colocou assim, muito se ouve falar, né, que o ideal não é dormir sem solucionar o problema. Mas quando você quer conversar sobre e o seu parceiro prefere silenciar. Certo. Você quer responder essa? Não. O que fazer? O que fazer? Tá lá, né? A pessoa, ela quer se expressar, ela quer falar, ela quer dizer o que ela está sentindo, ela quer, de alguma forma, conversar sobre o que está acontecendo, mas o outro, a forma de comunicação do outro é silêncio. Tem um ditado popular muito interessante que diz: quando não quer, dois não brigam, né? Dessa forma a conversa, né? A conversa é do mesmo jeito. Eu vou falar, a gente vai falar aqui das experiências nossas, pessoais, em relação à vivência como casal na comunicação e em relação ao que a palavra de Deus nos ensinou a respeito disso. Coisas que a gente não sabia naquele período que a gente passou aí penando, né? Querendo trabalhar a comunicação, só que a gente estava sempre errando o alvo. Né? A gente se esforçava, se desgastava, empreendia energia, mas a gente errava o alvo. Porque eu entendo que o casamento ele tem que ser embasado no que Deus vê como casamento ideal, né? Como relacionamento ideal. E, consequentemente, a comunicação ela vai ser orientada, vai ser alinhada como Deus orienta na sua palavra, né? Então, quando, por exemplo, aqui em casa, quando a gente quer conversar alguma coisa, sempre acontece ou comigo ou com ela. Tem aquele dia que a gente está eufórico, querendo conversar, às vezes até já que o pai está dormindo, já dormiu? Quer conversar? Sobre o quê? Não, eu só quero conversar, né? Aquela coisa que tem dia que a gente quer conversar, às vezes não é nem sobre um assunto específico, mas nesse caso da pergunta, que é um assunto específico, eu tenho algo para falar e ela não quer, ou o contrário, a gente respeita esse momento. A gente segura um pouco esse desejo que a gente quer e a gente espera o outro ter, até porque, se tratando de comunicação assertiva, ela não vai fluir se um quiser e o outro não.
Porque o outro ele vai se blindar, ele vai se bloquear, não vai querer entender ou não vai ter paciência para ouvir e a comunicação não vai acontecer, como você falou. Vai. Tem a E a fala, resposta, né, Varão? E a resposta pode ser não tão muito agradável, né? exatamente. Pode agravar ainda mais. Feedback, né? Exatamente. Então, aqui em casa a gente trabalha assim, a gente respeita o tempo do outro, né? Tem aqueles dias também que a gente tá um pouco espinhoso um pro outro, né? Por alguma situação, às vezes, não é nem um com o outro, mas com você mesmo, tem dia que a gente acorda mal, né? Não tá muito para conversar e a gente percebe, porque a gente já tem mais, a gente tá casado há 10 anos, mas a gente tem mais de 10 anos de convivência e eu acredito que é suficiente para a gente conhecer, se não tudo, mas boa parte da pessoa, né? Então, quando um acorda diferente do que normalmente é, o outro já percebe. E aí a gente pergunta: foi que houve? É comigo? Não, não, é comigo Se não mesmo. é, a gente foge da aparência do mal, fica tudo certo. Então a gente respeita, né? É claro que uma vez ou outra a gente acaba querendo forçar um pouco mais para resolver e tal, mas enfim, mas normalmente E é o assim. interessante é que é mais a mulher, assim, né? Que quando ela tem alguma coisa para falar, meu Deus, ela não consegue dormir. Pelo menos eu sou assim. Enquanto eu não falo, enquanto eu não resolvo, eu quero resolver. Então, assim, a gente tem que entender. Eu acho que com o tempo a gente entende que tem um tempo certo para tudo, né? No momento do calor do momento, assim, às vezes acontece alguma situação que não é o momento da gente esclarecer, não é o momento da gente falar, colocar as cartas na mesa. Tem que deixar a poeira baixar, né? Os ânimos se acalmarem para conversar. Mas geralmente é a mulher que insiste, persiste, quer conversar, principalmente na hora de dormir, gente. O homem quer descansar, quer dormir, a gente quer conversar. Como é que pode, Isa? Não pode. É verdade, não pode, gente. Eu entendo que o diálogo ele é muito importante, ele tem que existir. Mas eu sei que para algumas pessoas acaba que é difícil, né? Existem algumas pessoas que têm a dificuldade em se expressar, né? Ela muitas vezes não consegue falar. Isso é preocupante porque ela vai se enchendo, chega um momento que de alguma forma ela vai explodir, ela vai transbordar o que está ali dentro dela. Como o Rafa falou, de fato, a mulher é muito assim, e eu não gosto de guardar e não recomendo para que ninguém guarde. Eu acredito sim que existe sempre o tempo certo, o momento certo, mas que essa espera do tempo certo, do momento certo, esteja assim, super tranquilo e em Deus. Que eu costumo dizer muito isso, né? Que quando não dá para resolver a situação naquele momento, a gente ora para que Deus prepare o dia, o horário, o ambiente, para que as coisas aconteçam, né, de uma forma natural e que dê tudo certo. Como Salomão vai dizer, né? Eclesiastes, né, todas as coisas. Isso, É, isso Nós mesmo. precisamos respeitar esse tempo, porque ao invés da comunicação sair uma comunicação saudável, bacana, ela não vai ficar legal. A gente tem que compreender. A grande complicação, gente, é o seguinte, é que nós estamos aqui numa live, os irmãos que estão nos acompanhando, os casais, agora, assim, sem consciência, é muito bom analisar e saber o que vai fazer, né? Agora, o grande problema é na hora do vamos ver, né? É Na hora muito do conflito, difícil, né? né? Na hora da É, situação, para você administrar esse momento é muito complicado, né? Então, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, entendimento a Ele, calma nessa hora, muita calma, né? Conta até 10, se for possível até 100, até 1000, e aí sucessivamente. É verdade. Naquela expressão que a gente sempre usava quando o curso estava sendo ministrado, assim, a gente fala sobre um conceito ou sobre alguma coisa, mas a gente sempre dizia, gente, na prática a teoria é outra, né? É, é Realmente, na diferente. prática, nem é muito relativo o momento como você está, o dia como você se encontra, o que é que você está sentindo, tudo isso vai influenciar, vai alterar, né, Verdade. esse sentido, né, de conversar e de resolver alguma coisa. Eu espero que Amém. quem perguntou tenha ficado claro. Em resumo, é isso, né? É importante conversar, Amém. resolver, mas É respeitar, o tempo, né? respeitar o Um do tempo do outro. outro, para que a comunicação Uhum. seja efetiva. Isso. E nessa pergunta, eu lembrei, gente, também de uma das lições que nós ministramos, né, e que aprendemos muito, foi maravilhoso para a gente também, que foi as 5 linguagens do amor, não é? Gostei muito Você dessa. Essa entender, foi a que eu mais gostei. você entender qual a linguagem do outro, porque eu pensei, poxa, um deve gostar muito, né, de dialogar, de falar, de se expressar, e o outro
não consegue muito. Então, acho que entender o outro, né? Entender como funciona o outro é muito importante. Mas eu queria aqui dar uma dica super legal, gente, para todos vocês aí que estão conosco nessa live. Dica da Pisse, hein? Mas foi algo que a gente começou a fazer em casa que fez todo sentido. Houve um tempo em que a gente se reunia, eu e o Rui, e geralmente era numa sexta-feira ou num sábado, a gente parava só nós dois. Era muito legal, gente, porque o Ruth era pequena, era tão bom, gente. A gente tem que voltar. E aí, a gente fazia assim. A gente conversava sobre muitas coisas. E em um determinado momento, a gente sempre falava o que o outro fez naquela semana, ou o que o outro faz, que me deixa chateado. Mas, enquanto eu falava, ele não podia falar. Ele ficava apenas ouvindo. E aí, na hora dele falar, eu também não podia falar. Interessante que quando a Geisa começava a falar, e quando eu ia fazer eu no relógio, já tem mais de 1 hora que ela estava falando. Não, gente, não é verdade. Brincadeira. Mas deixa eu falar para vocês, isso foi muito importante no nosso casamento. Porque enquanto eu falava as coisas que ele fazia que me chateava, ele calado, sem falar nada, dava para ele assim a possibilidade dele me ouvir verdadeiramente e tentar entender o que eu sentia com aquele comportamento dele e vice-versa. Então a gente a gente melhorou muito como casal, porque se você ama o seu cônjuge, você vai com certeza parar de fazer algo que está trazendo sofrimento para ele. Então, se é uma forma de comportamento, se são frases, né? Se de repente, não sei, algo que ele está fazendo aí que lhe traz um sofrimento, fale. Então, prepara um dia, um momento só você e o seu cônjuge, conversem sobre isso, mas respeite o outro, escutem, né? Quando for o momento de cada um, respeite esse momento e parem para ouvir o que o outro quer lhe comunicar. É uma dica que para a gente fez muito sentido. Com certeza. E é um hábito que a gente normalmente não tem, né? Se a gente não for orientado, se a gente não tiver uma dica como essa, a gente quer despejar o que a gente tem para falar, né? Isso é algo, muitas vezes, até natural, mas a gente precisa entender que há tempo de falar e tempo de calar, né? O tempo de calar é quando você está ouvindo o outro e tentando entender, se colocar no lugar dele ou dela para você possa entender melhor, né? Exatamente. E eu acho que agora, assim, para a gente dar uma esquentada nessa live, eu acho que a gente tem que cantar uma musiquinha aí, né? Amém. Vamos lá, né? Eu quero fazer um comentário rápido sobre a lição também linguagem, né? As 5 linguagens do amor, que ajudou bastante a gente, porque era uma coisa que interferia na nossa comunicação também, sabe? Não saber qual a linguagem que o outro entende, o sentido de demonstração de amor, né? Então, para o homem, eu vou falar rapidamente aqui da minha linguagem do amor. Minha linguagem é o toque físico, né? Então, quando a gente viu essa lição, que a gente leu os perfis das 5 linguagens, eu me identifiquei logo com o toque físico. E às vezes você pensa que a linguagem do outro é a mesma da sua. Porque quando você sente algo, normalmente você generaliza, normalmente, né? Então, normalmente no casamento, do meu caso, que a linguagem é o toque físico, eu demonstro muito meu carinho, meu amor, abraçando, beijando, fazendo carinho. Então, quando eu não tinha isso dela, eu entendia que algo estava errado. Mas, na verdade, não estava errado. Eu não estava entendendo a linguagem dela. Isso acontecia com ela também. A linguagem de Rafaela, do amor, é serviço. Né? Então, até a gente entender isso, que um entendia o serviço como demonstração de amor e o outro toque físico, a gente se desgastou demais. Isso atrapalhou muito a nossa comunicação. Quando a gente entendeu, a gente já sabe como é. A lavada de louça fez mais sentido, né, meu amor? Com certeza. Passei a lavar mais louça, viu, pastor? Ajudar mais em casa. Porque ela entende que quando eu ajudo nos afazeres, no serviço, eu demonstro amor por ela. Então, é muito importante. Outra dica de ouro aí é entender qual é a linguagem do amor do seu cônjuge. Isso é muito importante.
Não é isso? Isso, Lindenberg. E interessante que você falou, muito importante para todos que estão conosco nessa live, é que muitas vezes pode ser aí que você pense que o fato da sua esposa, né, ter todo um cuidado com você no serviço é uma obrigação dela. É obrigação dela. Ela tem que fazer mesmo. Mas quando passam pelo curso e percebem que é uma forma, uma linguagem de amor, você começa a valorizar de uma forma, né, incomparável. Então fica a dica aí para quem ainda não fez o curso Casais Felizes. Quem fez o curso Casais Felizes e está conosco na live, coloca aí hashtag Casais Felizes. Nós queremos saber se você fez. E quem ainda não fez, eu creio que em nome de Jesus, o ano que vem nós voltaremos com o nosso curso aí que vai abençoar mais vidas e mais famílias. Amém? E outra coisa, meus queridos, você que está nos acompanhando aí, quiser uma assessoria, né, um casamento, pode nos procurar. Alguma coisa que não está indo muito bem aí, que você precisa de uma ajuda, de um auxílio, estamos aqui para auxiliá-los, viu? Amém. E quem sabe, Lindenberg e Rafa, a gente não volte com uma nova live falando das 5 linguagens do amor. Ai, top! Legal, muito bacana, eu gostei da ideia. E a menor lição, né, Leão? Não é a menor lição? Com certeza. Ela não é a menor lição da apostila? Sim, a menor, entendi melhor. Rapaz, eu nem sei, eu nem prestei atenção Eu acho que não é menor, É não. a maior, mano. É a maior, né? É o livro do Salmo da apostila, né? É uma pena. Então vamos louvar, vamos louvar. Vamos de música. Eu preparei aqui 2 músicas. Uma delas é uma música que a gente está sempre cantando nos nossos encontros de casais, jantar dos namorados e etc, né? A gente estava conversando nos bastidores, dizendo que essa música tem muita história, né? Então, acho que desde sempre, né, que a gente se conhece, que a gente tem caminhado junto, que nas oportunidades a gente canta essa música. Eu vou tentar aqui reproduzir, eu até pensei em outra, mas ela faz muito sentido com a nossa live, né, que é essa questão da comunicação. Então, você que não conhece essa música, eu quero desafiar você prestar bastante atenção. A música é só dicas preciosas. Então, preste atenção, a música é muito bonita, a melodia, mas eu queria que você desse uma atenção especial à letra. E são dicas preciosíssimas para que você possa aí melhorar a convivência e até a comunicação com o seu cônjuge. Amém? Vamos lá, vamos ver se sai, né? Porque normalmente é o Geisa que canta, eu vou tentar reproduzir sozinho aqui. Rafa, por favor, cante minha parte. Estou com a colinha aqui. Vamos lá. O nome dessa música é Vida 2, não é isso, Geisa? Vida Sim, Vai falar eu dos vou ficar desafios. bem caladinha aqui. Então vamos lá, vou tentar aqui, hein? Diz assim: uma vida a 2 sempre é um desafio, tanto um quanto o outro tem que reconhecer. Mas Deus nos ensina, Ele tem as dicas, o segredo do amor para ser feliz. Qual o segredo? Escuta. Dê carinho, seja meiga, valorize, reconheça, gaste um tempo com ela, dê seu tempo pra ele. Vida a 2 é assim, é uma troca de amor, um vivendo pra outro, uma eterna paixão, um elogio, um sorriso no rosto, te amo, meu bem, ou um beijo de amor, nunca podem faltar. Um toque, um olhar, um convite ao prazer, que Deus abençoe, seja fiel.
Peça a Deus a unção de Sara pra ser sempre linda. Não seja frio, descomplica. Sonhe os sonhos dela, também sonhos dele. E assim tudo será lindo, o sol brilhará. Deus sorrindo ao ver sua extensão completa. Os céus e a terra ligados por este amor. Hoje é festa, alegria. Hoje é o dia pra tudo começar a se realizar. A felicidade, o amor. Sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes. Aê! Saiu, glória a Deus. Fiquei muito nervoso agora, viu? Pra pensar que faz ao vivo, pai. Ai, Jesus. Responsabilidade Amém. grande aqui. Então vamos voltar aí, né? Vamos voltar ao nosso tema. E eu queria deixar vocês à vontade, porque eu fiquei sabendo que Lindenberg fez umas 3 introduções aí, não foi errado. Quero deixar vocês muito à vontade para vocês falarem aí, darem dicas e de alguma forma, né, tá ajudando mesmo a esses casais que estão conosco e trazendo para esses casais essa aprendizagem, esse conhecimento que vocês aprenderam, né? Graças a Deus por isso, nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem sido bom. A gente tem falado muito isso nas lives, de que hoje, graças a Deus, a gente tem ferramentas maravilhosas, não é, para abençoar os nossos casais. Esse momento aqui, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa, é um momento maravilhoso em que a gente está aí fazendo, né, uma maratona de lives todo sábado, com um tema diferente. O nosso objetivo é auxiliar os casais, mas também levar a palavra de Deus e dizer para muitos, né, Lindenberg e Rafa, que estão aí, talvez, que já perderam não só a comunicação, mas até muitas vezes o sentido do casamento, né, que acham que não vai dar mais certo, querem mais continuar, já pensaram realmente no divórcio. Nós estamos aqui para dizer que Deus, né, Deus, ele ama você, Deus ama a sua família, Deus ama o casamento, o seu casamento foi projetado por Deus, que você busque em Deus, na palavra de Deus, né, para que você possa aí, em nome de Jesus, vencer todos os obstáculos. Amém, amém. Pegando esse gancho, né, Geisa, na nossa caminhada desses pouco mais de 10 anos, eu quero falar isso até para tranquilizar você, casal que está nos acompanhando, que existem momentos do nosso casamento em que a gente já pensou em chutar o balde, já pensou em desistir da caminhada. Isso eu não quero que você fique se culpando, que você entenda que é normal, mas que não é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de nenhum de nós. Esse sentimento virá, sim, acontecerá como já aconteceu por diversas vezes. A gente até confidenciou um para o outro, né, numa das nossas conversas. Já pensou em se separar? Várias vezes. Sempre faz raiva. Então acontece. Isso é algo que não sei se Geisa pode se caracterizar como uma autodefesa, né? Humanamente falando, né? Quando algo não nos agrada, normalmente a gente quer se desfazer, né? A gente quer, de alguma forma, se livrar daquilo que está nos incomodando, nos machucando. Mas a gente não pode falar de comunicação nem de casamento sem que esse conceito, ou que a gente vai tratar aqui, esteja de acordo com a palavra de Deus. Para que o casamento dê certo, para que ele flua, é preciso que Deus esteja no centro do casamento. Isso. Então não tem como falar de casamento, digamos assim, entre aspas, ideal, ou digamos assim, um modelo que você possa seguir para que a coisa flua melhor, sem falar da palavra de Deus. Não tem como. Porque para os padrões do mundo, o casamento está fadado ao fracasso. É completamente diferente. Se você não gosta, se separa, divorcia, que pronto, resolveu. E para nós não, nós temos a visão da palavra de Deus, do reino de Deus. E é disso que a gente vai falar aqui, né? Porque não adianta a gente falar do que a gente não vive. A gente vive na palavra de Deus, a gente fala da palavra de Deus. Você que está aqui, está escutando, né? Está nos acompanhando nessa live,
pode ter certeza que tudo que a gente vai falar aqui está embasado na palavra de Deus. Inclusive, quando a gente estava fazendo algumas anotações, eu pedi para ela, eu disse, filha, veja aqui, e se tiver alguma coisa nisso que a gente está anotando que a gente não vive, risque, por favor, tire. Porque a gente precisa trazer para vocês o que é realidade na nossa vida, né? Eu poderia falar aqui, pegar milhões de conceitos e trazer aqui para os irmãos, mas que não são efetivos na minha vida. Então, não seria eficaz, não seria uma verdade, né? E o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que a comunicação no casamento ela é importantíssima, né? Revisando o nosso material, a gente viu que a comunicação no casamento ela é uma ponte que liga o mundo da mulher com o mundo do homem, da esposa com o do esposo. E quando essa comunicação ela é ameaçada, né, essa ponte ela se fragiliza, a ponto de cair. E quando fica sem ponte, não tem ligação. E é um estado muito perigoso, né? E a gente percebe hoje em dia que o inimigo das nossas almas, ele investe pesado nessa questão do tempo de qualidade no casal, para que nós não tenhamos esse tempo que Geisa falou, um dia na semana, de separar. É muito difícil porque a gente está sempre cansado, a gente está sempre ocupado, amanhã tem compromisso, depois a gente vê e depois. Então é nisso que o inimigo investe pesado e muitas vezes se a gente não perceber, se a gente não estiver atento à voz de Deus, do Espírito Santo, a gente acaba se deixando levar por essa corrente né, essa força que vai nos levando, tudo é falta de tempo, tudo é falta de tempo. Mas que é importante a gente entender que a comunicação ela é indispensável, ela, digamos assim, que seja a alma, se a gente pode colocar assim, né, que dá vida ao casamento. Sem a comunicação, não tem como. Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer, e Geisa falou já aí antes de me passar, é que, não tá bom que tá apoiado aqui, tô agarrado com ele. Tô com ciúme. É que essa questão, quando a comunicação ela fica fragilizada e muitas vezes a pessoa não entende que o casamento está sendo prejudicado pela falta de comunicação, parece, Geisa e Rui, uma besteira, né? Uma falta de conversa prejudicar o casamento, prejudica e muito. E quando isso acontece, poucas pessoas, né, conseguem identificar que é a falta de comunicação. E é essa ponte que fica fragilizada, fica ameaçada. Então, normalmente as pessoas querem já separar. Não está dando mais certo para a gente ficar quebrando a cabeça aqui, não dá certo, vamos separar. Mas essa ponte ela pode ser restaurada sim. Né? É possível sim haver uma restauração da comunicação. Agora, eu trago novamente a fala que isso só é possível se a gente se permitir ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, que é a verdade. Então, quando a gente se deixa influenciar pelo conceito de casamento que o mundo tem pregado, que o mundo tem trazido, né? As novelas, e isso foi falado nas lives anteriores, né? Essa questão dos relacionamentos secundários, amizades, novelas, filmes. Então, de tudo aquilo que você se alimenta de informações e amizades, isso vai influenciar no seu comportamento. Jesus, me corrija se eu estiver errado, vai influenciar, se a gente não tiver cuidado, no nosso lar, dentro da nossa casa. Como eu trato meu filho, meus filhos, minha esposa, se a gente não tiver esse cuidado, a gente acaba trazendo esse conceito errado de casamento para dentro da nossa casa. E aí é quando a gente começa a bater com a marreta nas colunas dessa ponte chamada comunicação. A gente começa a fragilizar, porque a comunicação ela sai do conceito que a palavra de Deus traz e a gente começa a viver aquilo que está distante do propósito de Deus. Então, quando a gente sai da presença de Deus, a gente, digamos assim, a gente quer assumir a direção da nossa vida, quer assumir a direção do nosso casamento. E é perigoso porque Deus ele enxerga, como a palavra diz, muito além daquilo que a gente enxerga. Né? Ele enxerga muito além e ele não vê como a gente vê. A gente, se mal a gente vê, é um pau na frente do nariz. Então, quando a gente quer agir por conta própria, a gente sai dessa vontade de Deus e a gente começa a errar. A gente começa a se desgastar, a gente começa a errar o alvo, aquele alvo que eu falei no começo do nosso casamento, que a gente não agia alinhado conforme a palavra do Senhor. Se você quiser falar alguma coisa, você tá? Então, meus irmãos, primeira coisa que eu queria ilustrar como comunicação é uma ponte, certo? Esposa, esposo, e a comunicação é a ponte de ligação entre os dois. Então, não vacile com a comunicação, é muito importante, em nome de Jesus Cristo. O que mais a gente anotou aqui?
Para cada casal, né, Giza, existe uma dinâmica diferente, né? A palavra de Deus é uma só, sim, é imutável, mas cada casal vai ter uma dinâmica de trabalhar essa verdade de Deus na sua vida. Por exemplo, Geisa e Rui separavam um dia da semana. Tem uma maneira de trabalhar, talvez com a gente outra forma de chegar a um consenso ali. O que estou querendo Um outro dizer aqui, mecanismo, né? exatamente, que não existe a gente não está falando de uma receita, uma receita padrão que a gente está compartilhando aqui experiência pessoal, não é que isso vai servir para Rui e Geisa ou para você que está nos acompanhando, se vai querer fazer da mesma forma. Cada casamento é uma dinâmica. A maneira como nós nos conhecemos e a maneira como a gente vem trabalhando ao longo dos dias, dos anos, para você talvez tenha sido diferente, né? O seu pensamento, a maneira de você tratar com o seu cônjuge seja diferente. Então, a outra coisa que a gente queria colocar aqui é isso, que para cada tipo de casal, vocês vão se comunicar de uma maneira que seja eficaz para você, dentro dessas dicas, né? Dentro do que a palavra de Deus orienta, e essas dicas da nossa Bíblia aqui são maravilhosas. E até para entrar nesse consenso do que funciona e do que não funciona, tem que ter comunicação, né? Para você ver como é imprescindível. Isso. Para você saber o que o outro, até onde o outro pode ir, até onde você pode ir, né? Os limites, você tem que perguntar. Você tem que se abrir. Por mais que seja difícil, você tem que se expressar. O que você gosta, o que você não gosta. Isso, às vezes, é complicado, né? Porque a gente acha, muitas vezes, que o que a gente gosta ou é inferior ao outro, ou vai desagradar, ou vai magoar de alguma forma, mas tem que ser dito, né? Tem que ser falado. E, gente, outra coisa, como o pastor fala, tem que passar pela casca do alho, né? Tem que se experimentar, né? Se tem uma pessoa na sua vida em que você tem a total liberdade de conversar, é a sua esposa, é o seu esposo, né? Não é para existir nenhuma outra pessoa além do seu cônjuge que você se abra muito mais do que para o seu próprio cônjuge. Isso você tem que construir essa relação de confiança de que você pode abrir o seu coração, que você pode se derramar para o seu cônjuge, né? E aí faz parte também desse processo. Afinal, somos um, né? Somos um. E aí, Lindenberg e Rafa, eu achei super interessante que vocês falaram agora sobre o seu melhor amigo, sua melhor amiga ser sua esposa, seu esposo, né? E acho que a gente poderia aqui só abrir um pouquinho um link para os nossos jovens, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes, até no namoro, o que acontece? A menina ou o menino acaba tendo outros amigos, né, para se aconselhar. Isso é interessante. É interessante que isso aconteça no namoro, ou de repente, porque eu penso, se acontece no namoro, eles podem acabar levando para o casamento. É importante que exista essa cumplicidade já, essa amizade, né, no namoro, para que eles possam seguir, assim, principalmente se eles têm um intuito, objetivo de casar. É o pontapé inicial, né? Porque no namoro é que você tá dando um passo no escuro quando você começa a namorar. Porque você não conhece a pessoa, você não sabe os gostos, você vai... É um estágio para o casamento, namoro. Cristão, olha aí, jovens. Quando namora, é até interessante relembrar isso, que acho que não sei se foi em julho ou se foi na de Juscelino, que cristão, ele namora para casar. Então, namore no tempo certo, né? Não namore cedo demais, porque é um estágio para o casamento. Você vai começar a conhecer, né, a pessoa. E sim, tem que ter um relacionamento de amizade primeiramente. Né? A primeira coisa, que nem o Juscelino falou, tem que conversar, tem tanta coisa para fazer no namoro, né? Principalmente conversar, se conhecer. E isso acho que é o inicial, né? Você criar um relacionamento de confiança. E é uma fase tão gostosa, né? A fase do namoro. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui é a gente ficar lembrando algumas coisas quando a gente começou, né? Que a gente ainda namora, né? Quando a gente namorava, a gente namora, né? Ainda somos namorados, né? Então, assim, quando a gente começou a namorar, a gente fica lembrando de algumas coisas. É impressionante como a gente lembra, assim, com riqueza de detalhes, né? Então a gente fica brincando com tu lembra disso, lembra daquilo, lembra... Então é muito legal. Então, sim, com certeza, no namoro, começa-se a construir, né? Começa a construir essa relação de amizade, de confiança, né? E sim, já começa a exercitar também a comunicação.
Isso é maravilhoso para que essa comunicação comece a ser trabalhada e comece a ser experimentada como é que vai funcionar entre os dois. Como a gente falou, para cada pessoa, cada cabeça é um universo, cada namoro, cada casamento é uma dinâmica, tem uma rotina. Então você pega essas dicas e você aplica conforme a sua realidade, conforme a dinâmica de cada um dentro do casamento, né? Então, Outra coisa assim que eu gostaria de comentar, porque a gente não nasceu num lar evangélico, né? A gente namorou e tal, a gente estava ainda no mundão, né? Digamos assim. E a gente tira, assim, por exemplos dos pais e tal, e amigos mesmo, que quando se namora, né? Você não é tão, como é que eu posso dizer, honesto com a pessoa. Você esconde muito da sua personalidade para não desagradar o outro, né? E nós cristãos, nós temos que ser muito verdadeiros. Então, uma das coisas assim que faz você conhecer e confiar no outro é essa questão de nós sermos verdadeiros. Temos que ser verdadeiros. Porque depois que casa, depois diz, me enganou, né? Quando namorava era só flores. Aí quando casou, então, jovens, sejam verdadeiros, né? Com o seu namorado, com sua namorada. Porque, assim, a gente, quando começa a namorar, a gente quer fazer de tudo para não brigar, né? Para não desagradar o outro, porque no começo do namoro, tudo é muito imaturo, né? É umas birrazinhas, um charmezinho que a gente faz parte, é gostoso, né? Fazer aquele charmezinho, esperar o outro ceder, né? Dar uma de durão ou de durona, faz parte. Todo mundo já passou, os casais que estão aí, né? Já passou por isso, né? Esse início que a gente começa a querer dar um pouco mais duro, né? Não ceder e tal. E com o tempo a gente vai aprendendo, principalmente no casamento, que esse fato de não ceder, isso é uma perca de tempo muito grande. A gente perde muito tempo ficando de beiço inchado, né? Como a gente diz, ficando bicudo. Então a gente perde muito tempo com isso. O casamento em Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão gostoso e prazeroso, que a gente perder tempo com isso, a gente acaba deixando de desfrutar. Teve um tempo no nosso casamento que a gente passava semanas conversando só o trivial, só o básico. Por quê? Porque a gente não queria ceder, a gente não queria dar o braço a torcer, né? Então a gente perdia uma semana só conversando o básico, podendo estar passeando, namorando, conversando, né? Desfrutando de momentos que o Senhor nos proporciona. Então, veja essa questão, né? Se você, casal, faz isso, passa um dia, 2, 3, isso é uma perca de tempo, meus irmãos. Eu falo por experiência própria. E hoje eu louvo a Deus por querer, respeitando aquele tempo que a gente falou um pouco atrás, mas assim que possível, como a palavra diz, né? Para que a gente não se aparte por muito tempo, né? Exceto para se consagrar e por mútuo consentimento. E volte logo, se ajuntem logo, para que o inimigo das vossas almas não vos tente, né? É assim que a palavra diz, que a gente só pode se apartar por um tempo determinado. Os dois vão combinar, vão me consagrar, vou passar 2 dias, 3, uma semana, assim. Então combinam, mas voltem logo. Não passe muito tempo dando uma de bicuda, porque não dá certo. É aí que o inimigo ele entra com os 2 pés, né? É intencional, assim, bicuda, beiçuda. Acho que isso é comigo. É comigo, vida. Né? Quando eu chego em casa, eu pergunto logo, né? O que é que você tem? Que o beijo já tá inchado. A gente se conhece, né? Então a gente vai brincando assim. Então, gente, e assim, vocês conhecem muito a gente, a nossa história também, acho que eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que é importante falar aqui para quem está conosco, até para ajudar, de repente, algum casal que tenha essa prática, que faça isso. Eu tinha muita dificuldade, né, em perdoar, que muita. Então, às vezes, quando acontecia alguma coisa, falha na comunicação, ou a gente se estressava, existia o estresse, eu me fechava muito, né, e o ruim não, ele sempre constante. E isso é até uma coisa assim que as mulheres ficam muito chateadas, é que acontece alguma coisa, né? Eles vão dormir no outro dia, tá tudo bem, obrigada. Não aconteceu nada. E a gente tá como? Remoendo e o cara lá tudo jóia. E a gente tá remoendo, a gente já pensou, a mente acelerada, já pensou em várias coisas, inventou várias coisas, né, Rafa? Não é assim? Você pensa até o que você vai falar, você já tá assim, alguma né? coisa. Ei, Varão, a gente já tá assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Ei, a gente fica pensando, né? Se ele disser isso, eu vou dizer isso, isso e isso.
Se ele disser aquilo, eu digo isso. Maquina uma briga na cabeça, sozinha, mulher. Misericórdia. E o pior de tudo, né? O pior de tudo, Rafa, é que a gente aviva aí os acontecimentos passados de não sei quantos anos atrás. O fio encosta, de 15 anos atrás, 10 anos atrás, entendeu? Você lembra o negócio que Mas já... aí, gente, pra gente finalizar a nossa live, esse momento, porque a gente vai agora, a gente vai fechar e vai abrir outra, e a gente vai vir com as perguntas, a gente tem 5 minutos aqui. Eu queria, né, terminar de trazer esse relato para vocês e dizer que no início, como o Lindenberg relatou aí, Rafaela, para a gente também foi muito difícil. E a gente não teve esses cursos, a gente veio fazer os cursos já depois de anos de casado. Eu trocar o pneu com o carro andando, tá, né? O carro já tá andando. Mas éramos servos do Senhor, assim, sempre buscando em Deus, mas errávamos muito e o curso nos ajudou muito. Meu Deus do céu, o curso trouxe pra gente assim uma clareza, né? A palavra do Senhor, assim, foi tão maravilhoso. E eu pude melhorar bastante aí com essa minha dificuldade que eu tinha. Graças a Deus hoje eu não tenho tanto. E uma dica também, né, que eu acho que é muito importante, né, você buscar essa maturidade. Não adianta você brigar aqui, brigou de manhã e você tá com raiva, e dormir com raiva, isso não cabe mais. Brigou, se chateou, ok. Volta ao normal, faz o que você precisa fazer no seu dia a dia, cuida bem do seu marido, cuida bem da sua esposa, e aí em algum momento vocês sentam e conversam sobre o que aconteceu, mas não fica remoendo, porque isso traz, gente, além da gente dar brecha, como o Lindenberg falou, para o inimigo, né? E a palavra de Deus nos diz, né, que o inimigo ele quer só realmente uma brechinha ali. Nos atinge de uma forma terrível, e principalmente do nosso lado emocional também, nós mulheres, né, que somos mais emotivas, que guardamos mais, que ficamos aí com a mente muito acelerada, pensando muitas coisas, isso adoece, isso traz adoecimento. Então, que você aprenda a perdoar, que você perdoe rápido, que você, o mais rápido possível, converse, né, tenha um diálogo, se resolva, não deixe que essa comunicação ela se perca. Em algum momento pode ser que isso aconteça, vai acontecer, mas resgata, né, Lindenberg e Rafa? Vocês trouxeram algo tão legal aí sobre essa ponte, né? A comunicação é a ponte. Então, não deixe que essa ponte ela seja quebrada, ou que vocês não... E ela é interessante também que ela não pode nem ser muito alta e nem tão muito baixa. Tem que ser a medida. Entendeu aí a ilustração? Ela baixa demais, ela pode gerar assim uma comunicação que não tem respeito, né? E uma alta demais é aquela que fica difícil de alguém falar porque o outro não vai entender, né? Então ele fica na dele e acaba sofrendo. Então a comunicação ela tem que ser ali igualitária, né? E que seja bênção para os dois. Então nós vamos encerrar essa live, vamos abrir outra, tá bom? Pessoal que está conosco, gente, a gente nem sempre consegue responder aí os comentários que vocês colocam, mas muito obrigada por estarem conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Mas entrem com a gente novamente, porque vai continuar. Vai continuar. Tem muita coisa boa aí. A gente esqueceu de pedir para que eles se apresentassem, gente. Pastor Luciano está conosco, Pastor Luciano e Gláucia. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos aí, Pastor Luciano e Gláucia. Próximo sábado estarão conosco, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Dani, bem-vinda, Dani, Lindenberg e Rafaela chegaram. E vamos dar continuidade à nossa live. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bom ter vocês por aqui. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, mais uma vez bem-vindos. Vamos convidar. Érica também tá aí, né? Deixa eu Até a câmera tá ao contrário. Estamos de volta. Beberam água? Não deu tempo não. Isso. Tá tranquilo, Ei, vamos gente, embora. olha só.
Todas as outras lives, nós pedimos para que os casais nos relatassem um pouquinho como eles se conheceram. Mas aí eu acho que a gente ficou emocionado. Foi. A gente ficou emocionada e a gente esqueceu. Então, vamos começar essa segunda Eu tava live. achando tão bom, mulher, de tu ter esquecido. Não, contem pra Fiquei gente. Como foi que vocês se conheceram, gente? Quer saber? Bom, vamos lá. Quer que eu conte a minha versão? Ou tu quer contar? Quero, você é tão mais delicado. Bom, meus irmãos, a gente se conhece desde criança, né? A gente se conhece desde pequeno, a gente é da mesma família. Algumas pessoas, quando vê foto da gente junto, perguntam Você é irmão. se a gente é irmão. Eu não acho tão parecido assim, mas a gente se conhece desde criança. Não tivemos uma proximidade tão grande quando criança, a gente se via vez ou outra, que morávamos perto. Mas a nossa aproximação foi já 2006, né? Então, a gente já estava nessa fase aí eu já estava entrando na fase adulta, a Rafaela estava na adolescência, né? Então, a gente, no encontro de família, lá no nosso interior, a gente conversou, né? Foi bacana que a gente tinha passado um tempo sem se ver. Então, foi uma surpresa para mim, principalmente, né? Você estava linda, diga a verdade. Tava lindo, tava demais. Nota 10. Nota 10, pastor. Aí, então, a gente se reencontrou, né? Então, quando você vê a pessoa assim, a imagem que você fica é a última vez que você viu, né? Então, quando eu reencontrei com ela, nesse período, ela já estava, assim, como é que eu posso escrever? Tava Uma moça, né, gente? lindona, né? Então, eu fiquei muito impactado, né? Fiquei assim, até na pilha, né, velho? Então, a gente conversou e tal, e nesse dia a gente trocou umas beijocas, né? Trocamos umas beijocas. Eu deixei você, porque você é mais sucinta. Aí você vai entrar em tantos Então, eu tô detalhes falando assim. beijoca, Então, a gente trocou umas beijocas, e aí nos encontramos nos reencontramos nesse dia, e depois de, acho que um mês e pouco, 2 meses, quase 2 meses, eu me mudei do interior aqui para Natal, de morar com um tio meu, e Rafaela morava em Pitangui, né? Então ficou bem mais próximo, e eu confesso para os irmãos, eu confidenciar aqui uma coisa, que quando eu vim aqui para Natal, uma das coisas que eu mais pensava era isso, em repetir a dose. Eu disse, vou para mais perto, vai ficar mais fácil de reencontrar, né? E acidentalmente, eu encontrei com ela lá em Pitangui. Propositalmente. Não. O primo dele. Não, eu queria, eu tava doido para reencontrar, só que eu não sabia onde ela morava lá em Pitangui e também não quis sair pesquisando para não dar nas vistas, né, Varão? Como disse, para não dar aquele negócio, né? Procurei. Então eu fiquei na minha, né, ali na maciota. Como é que eu vou fazer para localizar essa pessoa? Aí fiquei. Aí nesse mesmo dia, um tio meu me chamou para ir na casa de um amigo e falou João Paulo. João Paulo é o nome do meu cunhado mais velho, né? Só que a gente sempre chamou ele de Paulinho. E eu nunca associei que João Paulo era o meu futuro cunhado mais velho, né? Então ele falou, vamos ali em João Paulo. E eu até resisti. Eu falei, não, deixa quieto aqui. Esse não foi. E me arrastou. E quando a gente chegou lá na casa de João Paulo... Cuidado com o que você vai dizer. Que a gente... que ele chamou João Paulo lá. Quem foi atender lá a gente? Rafaela, né? Rapaz, foi uma surpresa tão boa. Eu senti uma alegria tão grande no meu coração que só faltou sair pela boca, né? Quem não estava com muita vontade de ir, hein, Varão? Mudou totalmente a fisionomia. Eu disse, Glória, ainda bem que eu vim. Então foi assim que a gente se reencontrou, né? E aí eu digo, aprendi a casa. Aí, desse dia e os próximos dias, eu estava sempre em Pitangui, né? Nessa época eu só estudava. E aí eu tinha um tempo livre, né? Sempre que tinha um tempo livre, eu descia para Pitangui, direto. Então aí a gente começou a se conhecer, começamos a namorar, né? E aí começou a nossa história, né? A gente começou a namorar e graças a Deus estamos até hoje aí nessa caminhada. Amém. Amém. Muito bem. Gente, então vamos voltar. Estão preparados para as perguntas? Sim. Eu acho que a gente tá. Estão bem sentados aí, Varão? Tô bem, tô agarrado sério. com o violão, rodeado de almofada, tô muito bem sentado. Vamos lá. Então, pessoal que está conosco na live,
que ainda não conhece, né, nunca ouviram falar sobre o curso. Nós estamos falando hoje sobre... O nosso tema é comunicação entre o casal. E, na verdade, essa é uma das lições do curso Casais Felizes, né? Muita coisa está sendo extraída da lição. Isso. Bênção de Deus. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui a apostila, né? Acho que dá para ver direitinho aqui. Um brasão aí da igreja. Pitangui. Amém. Muitos casais foram abençoados com esse curso. Se você quiser saber um pouco mais sobre o curso, é só nos chamar. Gente, a primeira pergunta é como fortalecer a comunicação? Legal, essa pergunta é muito interessante, né? Porque às vezes a gente já falou aqui sobre que a comunicação é importante, que é uma ponte, que é indispensável, mas muitas vezes o casal se encontra numa situação fragilizada e não sabe como fortalecer essa comunicação, né? E aí vem algumas dicas da nossa lição e da nossa vivência como casal, da nossa experiência, que são várias dicas que eu anotei aqui, né? A maneira de fortalecer a nossa comunicação. Então, uma delas a gente falou no começo da live anterior, que foi você fortalecer a capacidade de ouvir o outro. Porque muitas vezes ele acaba se desgastando, cada um querendo falar, expor a sua realidade, que a nossa realidade é a verdade absoluta, enfim, e a gente acaba deixando de ouvir o outro. E isso é uma coisa muito importante na comunicação. Então, se a comunicação está fragilizada, como é que eu fortaleço? Ceda o seu ouvido para o seu cônjuge. Passe a ouvir mais. E aí você vai descobrir coisas extraordinárias que em anos de convivência talvez você não tenha descoberto ainda. Uma coisa que você desagrada, uma coisa que você faz que muitas vezes bloqueia o seu cônjuge de se abrir com você. E uma série de coisas que podem acontecer quando você deixa de ouvir. Então, uma coisa muito importante, a primeira dica é fortaleça a sua capacidade de ouvir o outro. E aí eu quero até acrescentar, não só ouvir as palavras, mas quando você estiver ouvindo o seu cônjuge, que você tente se colocar no lugar dela. Ter a empatia, ter a visão que ela tem, até se possível tentar sentir o sentimento que ela está sentindo, a emoção dela ou dele naquele momento. Então, ouvir o cônjuge é a primeira dica e muito importante para que a comunicação fragilizada ela possa ser reestruturada, ser fortalecida. E Amém? aí, Lindenberg, o que a gente também falou, né, sobre a questão do diálogo, que é importante. Quando eu penso assim em ouvir, eu levo muito para o lado da psicologia, né? Às vezes você acha que você está ouvindo o outro, né? Às vezes até um filho. O filho está falando e você está fazendo várias coisas, mas você não parou para sentar com o seu filho. Você não se baixou e ficou do mesmo tamanhozinho dele para realmente perceber o que ele quer transmitir com aquela fala. As expressões, né, faciais também falam muito. Então, às vezes a gente acha que tá ouvindo assim, não, eu escuto a minha esposa, ela fala até demais. Fica assim, sim, sim. Tá bom. E aí, por isso que acontece, às vezes, né, aquela famosa frase assim, mas você não me falou isso não. Não, eu falei sim. Você não comprou aquele ingrediente que eu mandei você comprar. Eu falei 3 vezes, você não escutou. Mas isso não aconteceu aqui em casa. Nunca. Aí a pessoa diz, não. Então, existem formas de ouvir. E nesse caso, né, o que nós estamos falando é algo muito sério, assim, a respeito do casal mesmo. É importante que você tire um tempo para ouvir, mas uma escuta qualificada, olhando no olho, aquele tempo reservado. Aí sim você vai conseguir entender, né, o que o seu cônjuge está querendo comunicar. Com certeza. Amém? Então, essa é a primeira dica. Fortalecer a capacidade de ouvir o seu cônjuge, né? E aí, uma coisa que eu ia comentar... Interessante, Barão. Interessante é que a gente tem que colocar aí um ponto bem inicial, é que essa comunicação ela vai ser desenvolvida cada vez mais com o tempo, sabe? Não é imediato. Né? Então, a gente tem que também respeitar esse período. Com certeza. Para quem é recém-casado, ou casado há pouco tempo e tal, então ele está se adaptando a
essa nova comunicação, né? Ele até então não conhece profundamente as formas, do jeito. Então tem que ter paciência também para trabalhar isso aí. O importante, pastor, é entender o seguinte, que não é só o tempo que traz isso. É preciso que ambos, o casal, esteja disposto a aprender com o outro, né? A se encaixar no Reflexão, outro. né? Porque tem pessoas que são casadas há 20, há 30, 40 anos, mas que ainda não se conhecem como deveriam, né? Então, não é só o tempo que traz essa experiência, né? É necessário que eu entenda que eu tenho falhas, que o meu cônjuge também tem falhas, e que a gente vai aprendendo um com o outro, a gente vai se encaixando, né? A gente vai aprendendo a conviver um com o outro. Então, isso é muito importante. E quando a gente estava falando, trouxe essa questão das dicas, como fortalecer, eu queria também comentar as possíveis causas que fragilizam a Show. comunicação, né? Então, na medida que a gente for dando as dicas, né, a gente vai também comentando aqui. Eu anotei algumas possíveis causas da falta de comunicação e talvez você se identifique. São muitas mais além dessa, mas talvez você se identifique com elas. Uma delas é a falta de desenvoltura. A Geisa até comentou isso no comecinho. Às vezes, não é todo mundo que tem uma facilidade de se comunicar, de se expressar. Então, às vezes, ou você, esposa, ou você, esposa, tem uma dificuldade de se expressar. Você é tímido, até mesmo com seu cônjuge, então você não sabe como elaborar a sua fala, você não sabe como colocar as questões que você quer tratar, que você quer trabalhar. Então, isso talvez seja uma das dificuldades na comunicação do casamento, a falta de desenvoltura em se comunicar, em se expressar. É uma delas. Então, qual seria assim a dica de solução para isso? Seria você se abrir, tentar se esforçar um pouco mais, né? E aí o outro cônjuge também tem que entender esse lado, né? Se colocar à disposição para o que acontece muito é a crítica, né? Você não se abre, você não fala comigo, mas é tentar entender por que o outro não fala e tentar ajudá-lo, ser um incentivador, um motivador para que aquela dificuldade seja vencida, né? Então, outra delas é medo de magoar-se. Muitas vezes a gente não se abre com o nosso cônjuge com medo do que o outro vai dizer. E como a gente falou na live antes dessa, é que o nosso cônjuge, esposa, é o nosso melhor amigo, é a nossa melhor amiga. Então, mesmo que vá machucar, mas é necessário para que haja um tratamento, para que haja um acerto nessa dificuldade, né? Às vezes, a gente espera é o que a gente estava falando do casamento, do namoro, que a gente quer ocultar muitas coisas para não brigar, para não desagradar o outro, e isso, aquilo, outro. No casamento, você que namora e está pensando em casar, já saiba disso, né? Que é necessário que a gente abra assim o nosso coração para o nosso cônjuge. É necessário que a gente se entregue um ao outro na plenitude, né? E abrir o coração e dizer, olha, eu sou assim, me ajuda, eu tenho dificuldade nisso, me entenda, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, não a outra pessoa, né, humanamente falando, que possa fazer isso por você, que não seja seu cônjuge, né? Então, abra o seu coração, né? Mesmo que o outro vá dizer magoe você, abra o seu coração para que isso seja tratado e que a comunicação, ela proporciona ao casal, uma coisa que eu esqueci de falar, é que a comunicação assertiva, né, ela sendo bem executada, ela proporciona ao casal uma caminhada de maturidade, né? Na medida que você se comunica como deve ser, o casal ele vai amadurecendo. E algumas coisas que antes eram que atrapalhavam, elas deixam de existir. Ou, se não deixam de existir, não fazem mais tão mal quanto faziam. Então, além da importância do presente no casamento, a comunicação ela proporciona uma maturidade no casamento. Você vai amadurecendo na medida que você se comunica melhor com o seu cônjuge, né? A E aí, outra... Lindenberg, você já até respondeu uma outra pergunta aqui, foi justamente sobre isso, que dizia assim, meu parceiro reclama que eu não tenho diálogo, eu não consigo, né? Como posso fazer para melhorar? E aí a própria pessoa, né? Você deu assim a dica de como o cônjuge pode ajudar, mas e a própria pessoa, né? Achei super interessante essa pergunta, porque existe, ele reconhece, né? A pessoa reconhece que existe uma dificuldade nele em falar, né? Isso é muito importante, né? Você reconhecer que tem essa dificuldade, né? Que a partir do momento que você reconhece, você se abre para uma ajuda.
Você reconhece que tem uma dificuldade e que precisa de ajuda. Quando você tem, mas você diz que não tem, fica difícil. Porque alguém vai tentar te ajudar e você diz, não, isso aqui não mexe porque já tá bom, né? Então, que bacana, que legal a pessoa reconhecer e a outra ajudá-la nessa O dificuldade. primeiro ponto é esse mesmo, né? De reconhecimento, de chegar para o cônjuge e falar, olha, eu tenho realmente muita dificuldade, você me conhece. E aí a gente entra, lógico, nessa questão da comunicação assertiva. Para que ela aconteça e o casal ele consiga chegar numa maturidade, eu preciso conhecer o meu cônjuge. O autoconhecimento traz, né, esse benefício para a gente, para o indivíduo de forma pessoal. Mas para que a comunicação assertiva ela aconteça, eu preciso conhecer o meu cônjuge, saber realmente, né, o que ele sente, as dificuldades que ele tem de se colocar, de falar. E o processo, né, de namoro, noivado, faz muita parte, faz uma grande diferença, né, nesse processo aí, de conhecer, né? De conhecer, você explorar isso do outro, para extrair informações, para que você possa entender e quando chegar no casamento, a coisa chegar com um pouco mais de leveza, como assim dizer. Quer dizer que não terão novos desafios. Tem sim, não é fácil, mas com certeza você já vai sabendo de muita coisa, de muita informação. Vai estar munido de muita informação. Com certeza. Praticamente vocês já responderam, né? Porque aqui tinha o que não é uma comunicação assertiva. Né? A gente acabou. A gente falou, né, no comecinho o que era, então, consequentemente, foi diferente disso, não é. Muitas vezes que Jesus estava falando, que o outro despeja uma cachoeira de informações, de palavras, o outro está ali só escutando, né? E a gente viu no curso a diferença entre escutar e ouvir. O escutar é escutar por escutar, e o ouvir é quando você escuta, processa aquela informação e dá aquele retorno, né? Você percebe essa informação e a sua atitude diante dessa informação. Então, a comunicação assertiva, que não é assertiva é aquela que busca resolver o seu problema pessoal, né? O seu interesse pessoal. E a assertiva não. A assertiva ela busca o benefício mútuo, né? Das duas partes. E a última pergunta, tá vendo como foi fácil? Rapidinho. Gritos, choro, piadas e o silêncio são formas de se comunicar? É isso. Quer responder? Quero. Isso assim, eu acho que principalmente a mulher, ela já se naturalizou com isso, né? Essa questão de você não sentar, conversar, falar olho no olho, mas ficar remoendo ou ficar dizendo uma piada, né? Eu falei tal coisa. Tá dando, sabe, aquelas alfinetadas, né? A gente meio que se acostumou com isso, mas isso não é comunicação, pelo contrário. Isso só vai gerando mais desconforto no seu cônjuge, né? Porque você não consegue, você bloqueia a pessoa quando você começa a fazer esse tipo de coisa. Sem vergonha, constrange. Exatamente. Você coloca a pessoa numa posição em que ela se sente atacada. E ela, querendo ou não, ela cria uma defesa que você não consegue entrar. Então, isso já aconteceu muito, 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 muito mesmo com a gente. É o que eu ia dizer agora. Muito. Então, meu amor, porque a gente tá ligado. Já aconteceu demais com a gente. E a gente tentou, né? Conversou realmente e a gente sentou. Disse, olha, quando você faz isso, não é legal, porque eu me sinto constrangido, eu me sinto, né, atacado. É como se eu tivesse sempre errado, é como se você estivesse jogando toda a culpa em cima de mim. Não é assim, nós dois erramos, nós temos que entrar em um consenso. E isso é maturidade, né? Todos esses pontos que você colocou é imaturidade, né? E essa questão de quando o outro errar, você dizer, eu lhe avisei, eu disse que isso ia acontecer, né? Isso a gente viu muito no curso, que é uma frase que a gente não pode dizer para o nosso cônjuge. Eu te avisei. Não pode dizer, tá, gente? Não pode dizer. Eu te avisei, né? Porque isso é muito... Porque, querendo ou não, a gente não pode tratar o outro como um indiferente. Nós somos uma só carne, né? Quando eu firo meu cônjuge, eu estou ferindo a mim mesmo. Quando a gente entende isso, que é uma só carne, a gente vai fazer tudo para o nosso bem. Nós somos um só. Então, quando a gente é um só, a gente faz tudo para tratar o outro bem, né? Para a gente ser tratado também. Porque
Quando o meu cônjuge tá bem, eu tô bem. Quando ele tá mal, eu tô mal. Por exemplo, quando o Neymar tá chateado aqui, eu fico mais chateada do que ele. Por que esse homem já tá chateado, pelo amor de Deus, hein? Eu fico mais chateada do que ele. Aí eu digo, você tá chateado com o quê? Aí a chateação dele passa. Aí, né? Então, quando ele tá aborrecido, eu fico aborrecida. Quando ele tá triste, eu fico triste. Porque ele é meu cônjuge, né? É uma pessoa que eu quero bem. Foi uma pessoa que eu escolhi pra mim. Então, eu vou tentar viver da melhor forma possível, né? Tentar escutar, entender. E, gente, esqueça esse negócio de piada, esse negócio de eu te avisei, porque isso só faz mal pro casal. Verdade, a gente sofreu muito com isso, né? Como a Rafaela estava falando, e a gente não chegava a gritar um com o outro, Não. tal, mas Nem xingar. nem xingar, mas a gente deixava o outro numa saia justa. Às vezes a gente contava alguma coisa da nosso convívio, né? Que o outro ficava sem saída, né? Com outros casais E também, a gente né? precisa entender que Constrangir. nem tudo que é engraçado pra gente, que está contando, é engraçado para quem está sendo alvo da história, né? Então a gente errou muito nisso, a gente sofreu bastante, machucou muito um ao outro, expondo certas coisas que não cabiam. Então precisa entender que é interessante trazer essa história aqui numa roda de conversa, de repente. Isso não vai, isso aí, como é que você vai saber o que é que você pode e não pode contar? Conversando, Exatamente. exercitando a comunicação assertiva. Então foi o que a gente fez, sentou e disse, olha, não vamos contar, vamos combinar aqui, não vamos contar uma coisa que o outro vai ficar sem graça. Então, quando eu vou contar alguma história, eu penso, posso até vacilar, né? A gente erra. Mas eu penso várias vezes possíveis possibilidades de constranger. Se existe, eu não conto, né? Normalmente a gente combina antes, né? Ou quando eu vou começar a contar uma história que ela sabe que vai ser, não, isso não. Então a gente respeita isso, né? Faz careta pra ele, gente. A gente começou a respeitar isso no outro. Não pode, né? Que não deve. Amém, então, meus irmãos. Que orientação bacana, abençoadora. Atenção, varões, varoas aí que estão nos acompanhando. Vocês possam estar ligados aí em relação a essa questão da comunicação, né? Muitas das vezes nós carregamos, né, o não comunicar direito e isso tem trazido um transtorno para o nosso relacionamento. Então, se liga aí. Com certeza você ouviu muitas dicas e orientações abençoadoras e é só você agora pedir sabedoria a Deus, orientação ao Senhor. Você que ainda não fez o curso Casais Felizes, você possa ir depois nos procurar. E eu acredito que no próximo ano nós vamos abrir mais outras turmas, né, para abençoar também o seu casamento, né? Então, quem fez sabe que ouviu essas dicas, essas orientações do curso e agora é só você relembrar e colocar em prática no seu dia a dia. Aí você pode me perguntar, é fácil? Não é fácil. É difícil, mas com a ajuda de Deus, com a orientação do Senhor, com certeza nós estaremos trilhando o caminho certo. Tá bom? Então, nós queremos agradecer a cada um que nos acompanhou nesta noite, nessa live, mais uma, para a glória do nome de Jesus Cristo. Queremos agradecer ao casal Lindenberg e Rafaela. Foi bênção de Deus esse tempo estar com vocês aqui. Nós relembrarmos alguns assuntos assim que são maravilhosos. Amém. Amém. Foi Muito bênção, nós agradecemos de coração. Vocês são muito especiais e importantes para nós, a nossa vida, nosso ministério. Vocês sabem e trazer os relatos, não só o que vocês aprenderam, mas trazer um pouquinho da nossa história é desafiador, né? E que ela possa servir para muitos casais em nome de Jesus. Mas vamos finalizar essa live com uma música? Amém. Nós queremos agradecer também, né, a oportunidade. Nós ficamos muito felizes quando Deus apresentou esse projeto, né, do mês de junho, que a gente estava incluso. A gente ficou muito feliz pela oportunidade. Mandamos aqui um grande abraço para os casais que já participaram nas semanas anteriores, né, para Júlio e Raquel, Juscelino e Bel. Foi bem, nós acompanhamos essas duas lives. Rimos muito. E já queremos, desde já, estar em oração pelo pastor Luciano, né, esposa Glaucia, que estarão no próximo sábado. Em nome de Jesus vai ser bênção também. Nós estaremos aqui acompanhando. Pedimos aos irmãos que estão nos acompanhando que orem desde já, porque não é fácil, né? Nós estamos aqui trabalhando em prol do reino de vidas e famílias, investindo, né, em famílias. Então, consequentemente, meus queridos, as dificuldades vão se levantar e a gente precisa entender
que Deus está no controle de tudo. E é Ele que nós devemos nos render e confiar tudo que nós fazemos. Pastor, falando sobre o curso, e aí me lembrei de uma coisa que foi um pensamento de quase unânime dos casais, inclusive do pastor e Geisa, que quando a gente é convidado para fazer um curso desse, muitas vezes a gente tem 8, 10, 15 anos de convivência, e a gente, por um momento, a gente pensa, eu vou lá fazer um curso desse, mano? Já tenho 15, 20 anos de casado, eu vou fazer não. Se eu for, é só para ensinar, né? E o que a gente vê quando a gente começa a fazer o curso é que é completamente diferente. A gente aprende tanta coisa, a gente percebe tanta falha nossa em relação ao nosso casamento, que a gente pensa e diz assim, graças a Deus que eu vim. Não é verdade, pastor? Nós vimos muitas experiências, né, positivas de casamentos que estavam destruídos, né, que estavam dando a última chance, e o curso foi uma ferramenta assim que fez a restauração do casamento, né? É claro que a gente entende que o curso em si só, por si só, ele não faz tudo, né? Nós temos que disponibilizar e aceitar e colocar em prática, como tudo, né? Mas, assim, para nós, assim, eu louvo a Deus novamente, eu repito, todos os casais que a gente conhece, né, amor, que a gente fala, a gente faça um curso, que ele é maravilhoso, o curso de casais é maravilhoso. Todo mundo fica, assim, vislumbrando como é o curso quando a gente fala. Né? Até mostrar a apostila eu já mostrei para alguns casais, e eles ficam assim, as esposas querem, os maridos não, né, e acaba não tem um consenso e acaba não fazendo, mas é maravilhoso o curso, maravilhoso mesmo. Queria aproveitar aqui para agradecer o pessoal da minha família que participou da live, minhas cunhadas, minhas tias, que participaram, gente, é maravilhoso. Compartilhem, né? Estejam juntos, né? Porque tudo que a gente faz, né, para a glória de Deus, primeiramente, e para abençoar a família, né? Então, quero agradecer de coração todo mundo que participou, compartilhou. Obrigada aí, pessoal da Santa, né, amor? Que tá aí também. Lá da Três Corações estão acompanhando aí também. E vamos de música, né? Amém. Vamos sim. Essa música, eu não sei se vocês conhecem, é uma música que, assim, a nossa história, uma coisa que eu ia comentar e esqueci, a nossa história é marcada de músicas, né? Então, para vários períodos da nossa história, existe uma música que marcou. Essa é a mais recente, né? Marcou. Então, como eu gosto de música, né? As antigas não dá para tocar, não. Não dá. Mas, assim... Como eu gosto muito de música, então sempre que eu estou ouvindo uma música que parece com a gente, eu mando para ela, sabe? Então essa dinâmica de música sempre esteve presente na nossa vida, no nosso casamento. Então essa música, eu já cantei para ela várias vezes. Ia cantar no casamento? Ia cantar no casamento, mas foi uma correria tão grande, né? Que acabei esquecendo. Eu vim lembrar que eu ia cantar essa música para ela depois que a gente já estava em casa. Então vamos lá. Se você não conhece, olha aí para sua esposa, se declare para ela. E como eu estava dizendo, essa música, ela parece muito, né, com a gente, com a nossa história. Então, lá vai. Tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Cidades distantes e um pouco hesitante, eu percebi, só mais perto eu me via completo. E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre da gente, depende a escolha, a intenção é seguir em frente. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre, a gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais. E a cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor.
Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais. Mas se no fundo você achar que mais ainda é pouco, eu te amo tudo. E em tudo. É isso. Amém. Amém, glória a Deus. Varão, quem entrou por último agora foi Bruno Gesso, viu? Tudo Olha, em gesso meu aí. Deus. Faz um material muito abençoador, né? Não é, Amém. Rafa? Trabalho de excelência, viu? Eu garanto. É verdade. Amém, meus irmãos. Vamos finalizar pedindo aqui ao nosso pastor que ele ore por nós e também por todos os casais que nesse momento se encontram com dificuldades, seja na comunicação, seja na vida financeira, né? Nós possamos interceder por todos os casais nesse momento. Queria pedir aí a uma das meninas, Rose, Aline ou Dani, tire um print aí da gente, por favor, viu? Enquanto a gente estiver orando. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aí. O pessoal às vezes fala, acena, né? E a gente não consegue muitas vezes responder tudo, mas gratidão. Deus continue abençoando vocês. E se Deus quiser, sábado, teremos a última live, né, dessa maratona. Mas vamos orar agradecendo a Deus e pelos casais. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus por tudo. A oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos juntos, né? Nesse sábado à noite. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Deus, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Ó Pai, um tema bastante relevante e abençoador, ó Pai, que é a comunicação no casamento. Peço, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando em todo o tempo, dando a sabedoria do alto, o entendimento, ó Pai, para que a gente possa sempre estar, ó Pai, no nosso relacionamento conjugal, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ó Deus, quebrante os nossos corações cada vez mais, ó Pai, para que a gente possa, ó Deus, sabiamente estar em comunicação, ó Deus, e abençoando, ó Pai, o nosso matrimônio. Ó Deus, abençoe a cada família que nos acompanhou nesta noite, nessa live, fortalecendo e repreendendo, ó Pai, tudo que não provém de Ti, ó Deus. E que o Senhor venha, ó Deus, dar sabedoria a eles, a cada um, ó Deus, e orientando em todo o tempo. Nos dá uma noite de paz, ó Deus, um ótimo domingo na Tua presença. E peço, Pai, que o Senhor continue abençoando o casal Lindenberg e Rafaela, a minha Geise e demais casais. Nós louvamos aqui por tudo e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Amém! Tchau, povo! Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Forte